Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, espero que estejam todos bem, tranquilos no conforto das suas casas, né? Se protegendo nesse período complicado no qual nós estamos vivenciando agora e sempre na torcida de que em breve a gente possa se encontrar de novo pessoalmente para as nossas aulas. Mas por enquanto nós vamos adentrar agora no mundo mágico da literatura. Tá? E nós vamos entrar em contato com a primeira grande escola literária da nossa era moderna, mais próximo do que nós chamamos de era moderna, que é o chamado romantismo. O romantismo é digamos assim, a principal escola que nós vamos estudar esse ano, junto com o realismo, mas eu diria que o romantismo é maior e mais influente nesse sentido, né? E é importante que a gente entenda, no primeiro momento, que tudo que a gente vai ouvir ao longo dessas aulas, tá? Se liga diretamente com questões históricas, sociais e políticas. Em nenhum momento eu vou ficar focado única e exclusivamente em literatura, como eu nunca faço, porque não dá para entender esse período literário e qualquer outro período literário sem a gente entender perfeitamente o contexto histórico, social e político no qual surgem essas obras. Nessa semana nós vamos ver as origens do romantismo e o romantismo como ele se deu na Europa. Tá? E a partir das próximas aulas, nós vamos voltar os nossos olhos para o romantismo no Brasil e os seus principais autores. Tudo bem? Bom, antes de tudo é importante entender o contexto histórico. O romantismo surge necessariamente na França, tá? E o contexto de surgimento dele é o contexto das consequências diretas da Revolução Francesa. A gente viu a Revolução Francesa quando eu falei com vocês a respeito do arcadismo, né? O arcadismo está intimamente ligado ao contexto do iluminismo, dos revolucionários franceses iluministas, tá? Mas, logo após a queda do imperialismo absolutista, que era um dos objetivos do pessoal do iluminismo, né, derrubar o chamado absolutismo, os reis absolutistas, né, houve a perda da força da Igreja Católica, né, porque o seu poder estava diretamente ligado aos monarcas, né, a monarquia é uma consequência direta da ideia de você ter um estado religioso, né? A igreja já vinha perdendo força desde o Renascimento, mas a Revolução Francesa é o grande momento, digamos assim, do início da ruptura, né, do Estado e da religião. Começa a haver uma solidificação dos ideais racionalistas, claro, por influência direta dos iluministas, tá? Há um crescimento de uma classe que é fundamental para entender o que é o romantismo, porque o romantismo é originado desta classe, tá? Que é a burguesia. A literatura anterior, produzida na Idade Média e no Renascimento, apesar de você poder ter escritores que faziam parte de outras classes sociais, ela é uma literatura muitas vezes patrocinada por membros da nobreza ou ligada diretamente a grupos sociais de relevância naquela época, como o clero, tá? Vocês têm, por exemplo, Padre Antônio Vieira no Barroco, né? Você tem outros escritores de origem monástica, né? De origem religiosa. Agora nós temos uma mudança de perspectiva, tá? A burguesia cresce e a arte vai estar diretamente ligada a essa burguesia. Lembrando o que é a burguesia, né? É um grupo formado por aqueles que têm acesso à riqueza e ao poder por meio do comércio, da venda e do acúmulo de bens, tá? É o início do que nós no futuro vamos conhecer como sistema capitalista, tá? Ainda em sua gênese, tá? Nós temos aí o início de alguns conflitos mundiais, tá? Em todo lugar do mundo você tem algumas guerras, como as guerras de independência dos Estados Unidos e de outros países. Porém, e essa é a grande mudança que acontece, né? A França vê o início do que seria um retorno a uma democracia, né? Sair de um governo absolutista para uma democracia, talvez para um presidencialismo, como aconteceu nos Estados Unidos, mas não, acabam se vendo a ascensão do imperador Napoleão Bonaparte, que muda a cara do mundo naquele momento, tá? O poder estratégico do militar, do rei Napoleão Bonaparte, vai levar o nosso mundo a um contexto histórico bastante diferente daquele que nós vivenciávamos até então. Nós temos aí o golpe do 18 Brumário, em 1799, que é o golpe de Estado na França que torna Napoleão Bonaparte o imperador, e por consequência da tentativa de Napoleão de expandir o seu poder pelo mundo, tá? Você tem a fuga
da família real portuguesa para o Brasil em 1808. A fuga da família real portuguesa é um dos eventos históricos mais importantes do nosso país, né? Porque a partir dessa fuga é que vão se constituir as bases para a independência do Brasil em 1822, tá? E o início do Império Dom Pedro I. Paralelamente a isso, nós temos a unificação da Itália. A Itália era formada por vários territórios divididos em que ela passa a se unificar e se tornar um país, né, com uma cara do que seria um país, digamos assim. Ao declínio da escravidão dos negros africanos, a gente começa aí o início do processo para a abolição da escravatura, né, que vai acontecer em 1888, tá? Nós temos a independência do México. O México passa a ser um país independente, autossuficiente, entra em guerra com os Estados Unidos, e ao longo do século também nós vamos ter a guerra civil nos Estados Unidos, né, criando assim esse momento como um período de guerras, de conflitos. Vejo que desde a Revolução Francesa só o que a gente vê é guerra, né? O mundo está se reorganizando, se reestruturando para chegar ao modelo que nós vamos encontrar no início do século XX, tá? Enquanto que na Inglaterra nós temos um outro contexto, a chamada Paz Vitoriana. Depois de um período de conflito com a França, conflitos internos, guerras de sucessão imperial, nós temos o reinado da Rainha Vitória, e esse reinado é um reinado de paz, tá? Que traz à Inglaterra grande poder, inclusive, grande força econômica, tá? A Europa, nessa época, então, ela tem uma divisão política e social bastante diferente da que a gente vai encontrar nos dias de hoje, tá? Você ainda tem os grandes impérios, obviamente, mas ao longo do tempo esses impérios vão caindo e vão dando origem a novos tipos de governo. Isso é um processo que vai durar até o século XX, tá? Inclusive nós temos países que até hoje são império, mas tem, claro, um sistema político diferente, como é o caso da Inglaterra, que tem um sistema parlamentarista, e a imperatriz, no caso da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, ela faz um papel diferenciado, mais simbólico e não tão político como era anteriormente. E aí nós encontramos, né, o avanço no campo do pensamento, a chamada filosofia. Nós tivemos aí a filosofia anterior, que era o ideal iluminista de racionalidade, de pensamento voltado para o saber humano, né? E o iluminismo começa a ser contestado, tá? Enquanto base filosófica e ideológica do mundo. E essa contestação surge dos chamados idealistas da filosofia romântica. O interessante é que, apesar do romantismo surgir e se consolidar no contexto da França, ele, na verdade, não está atrelado a um único país, como aconteceu com o Renascimento na Itália e com o pessoal do arcadismo na França e depois em Portugal. O romantismo, ele é um movimento supranacional, acima das nações, tá? E nós temos aí, por exemplo, a filosofia alemã como um fundamento enorme para o pensamento romântico, a chamada filosofia romântica, tá? E nós podemos considerar aí pelo menos 4, tem vários outros, tá, gente? Mas pelo menos 4 grandes pensadores que são fundamentais para entender o romantismo, tá? Immanuel Kant, você já deve ter ouvido falar do Kant, né? Ele é o pensador por trás do conceito do idealismo transcendental, tá? Da chamada fenomenologia, o estudo dos fenômenos como representações subjetivas. Ele entende que a realidade não existe, tá? O que existe é a nossa percepção da realidade, ou seja, a nossa mente cria as coisas, porque nós só sabemos aquilo que nós imaginamos, certo? Eu vejo um objeto e eu sei que aquele objeto existe porque os meus sentidos me conectam àquele objeto. Então a razão passa a ser criticada, tá? Ela passa a ser criticada por quê? Porque o que define que as coisas existem é a nossa sensibilidade, é a nossa subjetividade, é a visão do sujeito, tá? Então isso dá origem ao pensamento idealista do Immanuel Kant, tá? Que nós também encontramos em outros autores. Nós temos o Fichte, né? Johann Gottlieb Fichte, que é o fundador do chamado pensamento individualista, tá? O individualismo, a visão voltada para o eu como ação. O eu é o fundamento de tudo, tudo está voltado para o eu,
E esse pensamento individualista, o conceito de individualismo, é muito importante. Individualismo é uma das características que vai aparecer demais dentro do pensamento e da obra, né, literária romântica, porque muito da preocupação dos escritores vai ser voltada para os sentimentos desse eu, desse ser individual, desse individualismo. Tá? Veja que é uma oposição direta a um coletivismo que aparece muito no iluminismo. Tá? A ideia do coletivo que vai lutar contra a opressão de um imperador, entendeu? Um governo dividido em partes, que você tem lá legislativo, judiciário e executivo. Então, dividir o poder pelo povo. Aqui não, aqui é centralização, tá? Tanto que alguns românticos vão ser imperialistas, vão ser defensores da monarquia, tá? Nós temos aí o Schelling, né? Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Eu acho que é assim, alemão, né? Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Ou Joseph. Não, Joseph seria em inglês, mas não. O Schelling defende o absoluto comunidade entre a natureza e o espírito. Então é uma visão de que existe uma coisa perfeita chamada absoluto, algo que está além de tudo. Existe a perfeição. Vejam que a ideia da existência de algo que está além, que está transcendental, e aí a obra principal dele se chama Sistema do Idealismo Transcendental, essa ideia está muito atrelada àquela ideia platônica, lá do Platão, né, do mundo das ideias, que existe um mundo perfeito e o nosso mundo é uma reprodução daquele outro mundo. E os românticos bebem diretamente dessa fonte. Enquanto você pode ver os iluministas muito mais atrelados a outros conceitos racionalistas, talvez até mais ao Aristóteles, né? Nós podemos considerar a filosofia romântica muito mais alinhada, muito mais imbricada com os conceitos do idealismo, digamos assim, platônico, né? Da visão do mundo das ideias platônicas. E nós temos o Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Os alemão do nome difícil. O Hegel, ele é um dos caras mais difíceis de ler que existem, tá? Eu mesmo tenho muita dificuldade para ler Hegel. Eu preciso um dia sentar com um dicionário e ficar tentando ler palavrinha por palavrinha para entender. Mas o seu conceito está ligado a essa ideia de idealismo, essa ideia ele junta, né, o conceito de idealismo absoluto, no qual a única realidade plena é de natureza espiritual. Mas aqui é importante entender que ele está falando de espírito, não necessariamente é o espírito do ponto de vista religioso, tá? Mas é o que nós chamaríamos de espírito da época, ou espírito na ideia de representação dos sentimentos e da vivência, das experiências de um eu, tá? Então qual é o nosso espírito, as nossas visões, sensações, percepções, tá? E aí ele tem a sua famosa obra Fenomenologia do Espírito, que vai trabalhar justamente dos fenômenos e dessas questões todas, tá? Então, a partir daí, nós vamos trabalhar os conceitos básicos do pensamento filosófico romântico dentro da literatura, porque todos esses conceitos vão aparecer dentro das obras literárias. Bom, então quais são as características do romantismo, né? Qual que é a base desse período literário, levando em consideração a filosofia dos pensadores românticos, do pessoal do idealismo, né? Há uma grande oposição ao classicismo e ao neoclassicismo. No caso, o neoclassicismo entenda aqui como arcadismo, tá? Normalmente nós temos essa coisa do jogo das escolas literárias que se opõem às que vieram antes delas, né? Nós temos uma grande liberdade de criação e de expressão na poesia. Vejam, antes, até o arcadismo, nós tínhamos uma poesia muito voltada para a métrica. Nós tínhamos sonetos, nós tínhamos grandes livros como Maria de Dirceu, que tinha uma variedade de metros de 5 sílabas, 6 sílabas, 8, sonetos, etc. Agora não. Agora você vai começar a ter o surgimento de uma poesia que não se preocupa tanto com a estrutura, mas se preocupa com aquilo que quer dizer. Tá? Nós temos a origem da poesia de versos livres e brancos. Que são versos livres? São versos que não têm métrica. E brancos são aqueles que não têm rima. Tá? Esse tipo de poesia, ela começa a se popularizar no romantismo. A maioria dos poetas românticos ainda usa, tá?
sonetos. Mas nós temos aqui o início dessa liberdade poética, tá? De compor poemas sem precisar ficar ligados a uma estrutura fixa. Há uma exaltação muito grande do nacionalismo, da natureza e da pátria. Tá? Enquanto o pessoal do período anterior estava tentando destruir os modelos tradicionais institucionais e colocar um novo modelo de governo, de nação, etc., aqui nós temos um retorno à ideia de que a pátria e a nação são muito importantes. Tá? Isso está ligado à própria ideia de origem desse eu, que é a base do romantismo, né? Os sentimentos, as visões do eu. Tá? Há uma grande valorização do misticismo e da mitologia. Muitos autores vão aderir a uma visão mística de mundo, a uma visão mitológica da realidade, inclusive ligada à nacionalidade, tá? O individualismo, que eu falei para vocês, lá do Fichte, né? Egocentrismo e supervalorização dos sentimentos. Muitas obras levam isso às últimas consequências, tá? Obras extremamente sentimentais, até melodramáticas, tá? Exageradas, assim, nem todas, mas muitas são assim. Há um grande pessimismo e até dentro desse pessimismo, em algumas obras são mais pessimistas, tá? Há também uma preocupação com o escapismo, fugir de uma realidade opressora. Pensem que nós estamos falando de uma população que está vivenciando muitas guerras e mudanças políticas e sociais constantes. Então é normal que as pessoas queiram fugir um pouco das suas realidades, né? Como a gente, por exemplo, agora nesse momento que a gente vive de crise da nossa sociedade, né, por conta da pandemia, nós às vezes procuramos um livro, uma série, um filme para fugir dessa realidade opressora que está por trás da nossa convivência atual. Por exemplo, esse vídeo aqui só existe nesse formato por conta da pandemia. Então, muitas vezes você precisa fugir desse lugar para um lugar mais tranquilo. E a literatura é um veículo de escape. Então, muitas vezes as obras, elas não se preocupam com questões sociais ou políticas, elas simplesmente falam histórias que façam que você viaje para um outro lugar e se sinta melhor, né? Às vezes, isso não quer dizer que não vai ter crítica social, tá? Às vezes a crítica social vai ser velada ou irônica, né? Você tem uma ironia e se você lê com atenção você percebe que há uma crítica ali por trás, tá? Esse é o período do romance. Vejam que antes dessa aula eu tinha comentado com vocês sobre o romantismo. Agora o romance se estabelece como o principal gênero de texto trabalhado no período literário. O romantismo vai ter como fundamento o romance, aliás, né? O nome romantismo não está ligado apenas ao fato de a gente ter várias obras falando de amor, mas sim ao fato do romance ser o principal tipo de texto dessa época. Não quer dizer que não tenha poesia, tem muita poesia, mas o romance certamente floresce e se torna o principal tipo de texto da produção literária nesse período. Surge um tipo de público diferente do anterior, que é um público consumidor, por conta, claro, do crescimento da burguesia e do início do que nós vamos chamar de capitalismo. Tá? As pessoas começam a ter acesso ao dinheiro e começam a ter o interesse de consumir mais. E isso coincide com o início da literatura com tons comerciais, os chamados folhetins, que eu comentei na aula sobre os romances, tá? E há aí uma idealização, né? Lembrando que eu estava falando do mundo das ideias, né? Então nós temos aí uma grande idealização da sociedade, do amor e da mulher. A ideia de que existe a mulher perfeita, o amor perfeito e a sociedade perfeita. E a gente está sempre em busca disso. E vejam que quando eu falo a mulher, é porque a maioria dos escritores são homens, tá, gente? Então as mulheres acabam sendo idealizadas, mas é claro que você pode ter o inverso. É só uma questão do fato, né, da gente viver numa sociedade machista que faz com que a maioria dos escritores dessa época sejam homens. E é interessante chamar a atenção para um conceito alemão, tá? Que existe por trás da obra de alguns escritores e que vai ser muito influente, né? Tá ligado diretamente à filosofia alemã, né? Que é o Sturm und Drang. O Sturm und Drang pode ser traduzido como tempestade e ímpeto, tá? Que é uma reação ao racionalismo iluminista e ao classicismo, o neoclassicismo francês, tá? De uma literatura mística e extremamente intensa. Tempestade e ímpeto, desculpa. Ou seja, a coisa tem que ser forte, violenta. Então você não tem mais lugar pro locus amoenos lá do arcadismo, pro lugar calmo, tranquilo, né? Aproveite o dia. Não, a coisa é forte, agressiva, violência. A emoção se encontra acima da razão.
tá? Isso é uma coisa que não pode aparecer, a não ser como crítica, no período do arcadismo. Já no romantismo nós temos o contrário. A emoção está sempre acima da razão. E os personagens usam da emoção e falham e erram por conta desse excesso de emoção. Tá? Então você vai ter temas fortes como a vingança, a cobiça, tá? A emotividade exagerada, exacerbada, a destrutividade da natureza. A natureza não aparece mais como um lugar em que você encontra tranquilidade, mas como um lugar agressivo, opressor, escuro, violento. Então, você tem uma visão completamente oposta àquela que você encontra no arcadismo, tá? E você pode encontrar esses expoentes, seja na música, como as músicas do Joseph Haydn, do Wagner, do Chopin, de vários outros compositores importantes. Como também na literatura, claro, em obras como a famosa obra de Goethe, autor básico do romantismo, que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, cujo nome deixa bem claro, né? É uma obra que fala sobre os sofrimentos desse jovem que acabam levando ele ao suicídio, e a força dessa obra foi tão grande, gente, que houve uma enorme crise de suicidas, tá? Que liam o livro e tomavam a decisão de se suicidar por conta da influência da obra do Goethe. Ela era tão bem escrita e tão intensa que as pessoas decidiram. A gente teve uma crise de suicídios, a gente teve uma epidemia de suicídios, que criou o que nós hoje chamamos cientificamente de efeito Werther, tá? Que é quando uma pessoa, por ver um produto de mídia, ou um relato, ou uma notícia falando de suicídios, ela que tem internamente, né, uma fragilidade emocional muito grande, talvez tendências suicidas por conta de uma depressão, etc., ela acaba tendo vontade de cometer os suicídios e você pode ter uma reação em cadeia em suicídios em massa, tá? Isso é para ter uma noção de como é forte o tipo de texto produzido pelos autores nesse momento. E o romantismo na Europa, como eu falei, ele surge na Alemanha e na Inglaterra, tá? E depois ele vai para a França, apesar da França estar ali nas bases da constituição do romantismo. Ele é marcado por um grande idealismo e pela valorização de temas e paisagens nacionais, né? Isso é a base do romantismo, isso vai aparecer na Europa. Nós temos o início da produção de autoria feminina, eu vou falar de algumas mulheres aqui, tá? Algumas mulheres fundamentais para a nossa literatura até os dias de hoje. Há o surgimento da literatura gótica e de horror, tá? A literatura de horror, de suspense surge nesse momento, e uma recuperação muito grande dos mitos e dos contos de fada. Nós temos nesse momento o surgimento de autores como os irmãos Grimm e o Hans Christian Andersen, que tem a preocupação de compor a literatura mítica e contos de fadas que nós gostamos e admiramos até hoje, tá? Bom, é isso, eu passei as principais características desse período, né, dentro da Europa, e aquelas características que vão se reproduzir em toda a literatura do romantismo ao longo do século XIX, seja na Europa, em Portugal ou no Brasil, tá? E na próxima aula eu vou comentar um pouco sobre os principais autores europeus do romantismo, tá? Pra gente ter uma base, um fundamento, e também vou falar a respeito, claro, que faz parte da Europa, óbvio, né, de Portugal, certo? Espero que vocês fiquem bem e a gente se fala na próxima. Até lá! Georg Wilhelm, todo mundo chama Wilhelm, verdade, os dois chamam Wilhelm.